Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo, arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram este homem eles disseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Estevão era certamente um homem cheio do Espírito Santo. As suas palavras causaram impacto entre os principais das autoridades do povo. Grandes doutores, filósofos e oradores não conseguiram desafiar a sabedoria e o poder do Espírito com que o Estevão lhes falava. O único jeito de eliminar o impacto da pregação deste homem de Deus foi tirando-lhe a vida. Diante da morte, Estevão deu seu último testemunho, afirmando o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Com fúria o mataram, mas não foi ao homem Estevão que eles rejeitaram. Eles rejeitaram o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, desta maneira, Estevão selou com o seu sangue a sua fidelidade a Deus. Eu fiz a leitura aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, até o verso 15. Na história e no testemunho de Estevão, tem uma lição para nós. Tem uma lição para nós. É isso que nós devemos parar para refletir. A violência, ela sempre resiste à argumentação e não adianta argumentar, porque as pessoas sempre apelam para a violência. Veja, todas as referências que a Bíblia faz sobre Estevão, pode reparar isto, é que Estevão era cheio. Ele era cheio. Não permita que as pessoas te esvaziem do que você tem dentro de você. Você sendo uma serva de Deus, uma mulher de Deus, uma jovem de Deus, um jovem, um homem de Deus, que é templo do Espírito Santo. Não permita que as pessoas te esvaziem do que você tem dentro de você. Eles não conseguiram esvaziar Estevão. Você pode observar aqui, versículo 5 do capítulo 6. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aqui foi a instituição dos diáconos. Estevão era um diácono escolhido para ser diácono. E ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ainda tem no capítulo 7, no verso 55, diz que Estevão ele era cheio. Então veja, na hora da dor, na hora da prova, ele viu além das circunstâncias. E nós também precisamos aprender a ver além das circunstâncias, na hora da nossa dor, na hora da nossa prova, na hora do nosso momento difícil. Estevão colocou os olhos no céu e ele viu a glória de Deus. Ele levantou os olhos para os céus, ele viu a glória de Deus. No momento mais difícil também da sua vida, nos momentos de dificuldade, de conflitos, de tribulações, você também faça o mesmo. Olhe, levante seus olhos para o alto, para os céus. O Senhor pode te mostrar glória. Veja, o apóstolo João, o apóstolo Paulo, eles contemplaram o Senhor Jesus sentado
A Bíblia nos informa isso, que o apóstolo João, que o apóstolo Paulo, eles viram o Senhor Jesus sentado. O próprio profeta Isaías, no capítulo 6, ele viu o Senhor ali em seu alto e sublime trono, naquele grande e maravilhoso trono. Foi a visão de Isaías também. Estes homens viram o Senhor sentado. Agora, observe no verso 56, Estevão viu o Senhor de pé. De pé. E tem um significado. Por exemplo, em um local onde as pessoas estão sentadas e chega alguém muito importante, chega uma autoridade, as pessoas levantam para o saudar, lhe dando honra, então elas se colocam em pé. E falando em honra, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, Deus mesmo diz, o Senhor mesmo ele fala, aos que me honram, honrarei. A morte de Estevão influenciou um jovem que estava ali. O nome do jovem era Saulo. Veja, agora em relação à tua vida, à nossa vida, tudo que já aconteceu com você não foi um acidente. Foi um incidente. Não foi um acidente, foi um incidente. Incidente é aquela coisa que não é planejado pela pessoa. Deus, Ele cuida dos seus. Ele cuida do seu povo. Deus está no controle e tem propósito nos incidentes de nossas vidas. Deus está no controle da sua vida e Ele tem propósito nas coisas que acontecem na tua vida. Pode acreditar nisso. Estevão então ficou como um grande exemplo de testemunha do Senhor Jesus Cristo. Ele foi o primeiro mártir, o primeiro homem a morrer pelo Senhor da igreja, que havia apenas começado a sua atividade sobre a terra. Leia o capítulo 6 e o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, que você vai entender melhor quem foi Estevão, o que aconteceu. Observe no capítulo 6 e no 7, ele tinha qualidades maravilhosas. Ele estava cheio do Espírito Santo e do que mais? De poder. Versículo 8 do capítulo 6. Ele era cheio de poder. É o que nós precisamos hoje. Diante de tanta tecnologia, diante de tanta informação, diante de acesso a muita coisa, a igreja, que sou eu e você, homens e mulheres, jovens, hoje o que mais precisamos é de poder, é de autoridade espiritual, é a capacidade de colocar a vida ao dispor do Senhor, de Deus, ao trabalho, à obra de Deus, para realizar ela aqui nesta terra. Estevão era cheio do Espírito Santo, mas junto de ser cheio do Espírito Santo, ele era cheio de poder. Capítulo 6, verso 8. O versículo 10, aqui no capítulo 6, fala que também ele era cheio de sabedoria. E nós precisamos de andar neste mundo com sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O capítulo 8 de Provérbios é um capítulo que fala sobre a sabedoria. A Bíblia nos informa que Daniel, ele era cheio de sabedoria. Ele e os 3 jovens, os seus companheiros. Ananias, Misael e Azarias. E nós precisamos de ter sabedoria. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem de cima. Porque a sabedoria do mundo, a sabedoria da terra, ela não serve para nós que somos cristãos. Nós não somos deste mundo. O poder que nós precisamos, a autoridade, a capacidade,
é do mundo além, é que vem lá do trono de Deus. Então a sabedoria também que precisamos, ela precisa vir lá do alto, lá do trono de Deus. Além de ser cheio do Espírito Santo, além de ser cheio de poder, de sabedoria, Estevão também era cheio de graça. Havia sobre ele a graça do Senhor. Versículo 8 fala que ele era cheio de graça. E nós precisamos também da graça do Senhor sobre nossas vidas. Nós precisamos disso. O versículo 5, que eu acabei de ler, eu li agora há pouco aqui, o versículo 5. Estevão foi um grande homem, ele era cheio do Espírito Santo e ele era cheio de fé. Nós precisamos de ter esta fé, uma fé viva, fé atuante, fé presente, fé atual, fé verdadeira, fé bíblica. Existem pessoas que têm fé, mas é uma fé passada, é uma fé não bíblica, é uma fé fora do contexto da palavra de Deus. É uma fé que não está de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos da fé genuína, da fé presente, da fé atuante. Tem pessoas que têm fé somente lá no futuro, uma fé futura. Nós precisamos de uma fé presente, de uma fé atuante, uma fé para agora, uma fé baseada na própria palavra de Deus. Se alguém não tem fé, diz a palavra, peça a Deus. Estevão era cheio do Espírito Santo, de poder, de sabedoria, de graça, de fé, e a palavra diz que Estevão também era cheio de amor. Capítulo 7, verso 60. Ele era cheio de amor. E qual é a prova que Estevão era um homem cheio de amor? Ele orou por seus inimigos. Ele estava sendo morto, sendo apedrejado. O crime de Estevão qual foi? Foi apenas falar a verdade, ser um servo fiel do Senhor. E isso provocou a ira dos seus inimigos. Eles não suportavam as palavras de Estevão, que vinham da parte de Deus através do Espírito Santo. Ele transmitia para as pessoas o testemunho como servo de Deus, com respeito à palavra de Deus. Mesmo ali, sendo apedrejado, ele orava por seus inimigos. Ele orava pelos seus inimigos, igual fez Jesus lá na cruz. Ele orou, Pai, eles não sabem o que fazem. E nós precisamos também do vínculo da perfeição. Nós precisamos do amor de Deus, do amor ágape, do amor verdadeiro, do amor que vem do trono dos céus. Deus é amor e nós precisamos também, como filhos de Deus, ter amor em nossas vidas. Amor no nosso dia a dia. Nós precisamos deste amor genuíno, do amor que vem do alto, para quando, mesmo diante de alguns inimigos, querer nos confrontar ou estar contra nós, nós temos condições de orar até por nossos inimigos. Estevão também, ele era cheio do Espírito Santo, como diz a palavra, e ele tinha algo glorioso sobre si. Ele tinha luz no seu rosto. O rosto dele brilhava. Capítulo 6, o verso 15. Brilhava. Eles viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Brilhava. Havia luz, havia claridade. E tem que haver luz em nós também. Sois a luz do mundo, sois o sal da terra. Jesus falou isso. Nós temos que ser luz. Em nosso pior momento, na nossa prova, na nossa luta, na nossa tribulação, na nossa dificuldade, tem que haver luz em nós. Luz é testemunho, sal é caráter, nós já sabemos disso. Então a luz do testemunho de Estevão estava brilhando muito forte ali naquele local. Agora, havia um elemento, uma virtude, havia fé, havia esperança, havia amor, havia graça, sabedoria, poder, havia luz em seu rosto. Então, a esperança, no verso 59 do capítulo 7, havia esperança em Estevão.
É o que diz a palavra de Deus. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Recebe o meu espírito. Estevão tinha também esperança de que estaria encontrando com o seu Senhor brevemente. Que você também tenha a esperança celeste. A esperança não pode faltar em nossas vidas, não pode faltar em tua vida a esperança. Devemos fazer igual o profeta Jeremias, devemos fazer igual a homens e mulheres de Deus lá do Antigo Testamento. Eles diziam: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Esperança, não apenas do verbo esperar, não, é a esperança do esperançar, do verbo esperançar, que é muito diferente. Eu vou gravar em uma outra oportunidade a diferença de esperar e esperançar. Esperança do verbo esperançar. Mas nós precisamos ter a esperança que fala a palavra de Deus. Não esperar por esperar, é esperançar, é esperar com esperança. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja, seja contigo. Que a vida de Estevão, que o testemunho de Estevão possa te inspirar, te incentivar a você permanecer fiel ao Senhor, servindo o Senhor da melhor maneira possível. Faça o seu melhor para Deus, faça o seu melhor para o Senhor, e você vai ver que Ele está pronto para te honrar. Lembre-se, aos que me honram, honrarei. 1 Samuel capítulo 2, verso 30, na parte B. Que o Senhor te abençoe e te guarde muito. Que o Senhor te prospere a cada dia. Seja fiel ao Senhor. Deus recompensa a nossa fidelidade. Paz. Amém.